Vamos falar do Cruzeiro, meu povo. Existe um grande clube na cidade. Pra felicidade aqui dos cruzeirenses no superchat do YouTube, inclusive do Aguinaldo Timóteo, não aquele, né? Mas o xará dele, menino. Não dava, né? Mas, tá ouvindo a gente Diamantina, né, menino? Um abraço pra você. Vou falar do Cruzeiro, Rafa Nobre, porque a Raposa tem uma pedreirinha, né? Um clássico do nosso futebol, São Paulo, quinta-feira pela frente, xará. Pedreiraça, né? Não é pedreirinha não. São Paulo campeão da Copa do Brasil, parece que não tá ligando muito pro brasileiro, mas historicamente é um confronto que tem uma vantagem absurda pro São Paulo e tem um tabu também que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Boa tarde, xará, de Seabra, Lelhão e Samuca também com a gente aqui no Tempo Esportes. Pois é, o Cruzeiro iniciando a semana com essa preparação, teve hoje a novidade do Vital. O Matheus Vital com uma lombalgia, ele ficou fora do jogo contra o Bahia, aquela vitória por 3-0, foi até relacionado, e aí ele, às vésperas do jogo, acabou sentindo alguma coisa, a lombalgia, e acabou ficando fora dessa partida. Tá de volta aos treinamentos, mais uma opção pro meio campo do Cruzeiro, meio campo bem preenchido ali com Pereira. O Nicão é a primeira opção. Nesse momento, o Vital acaba sendo uma segunda opção pro meio campo mais ofensivo, mas não deixa de ser uma opção do técnico Zé Ricardo para esse confronto contra o São Paulo. O tabu é o seguinte, Seabra, o Cruzeiro nunca venceu o São Paulo 3 vezes seguidas, e aí a última vez que tinha acontecido só isso tabu. Tá nunca fácil, venceu. Então venceu a primeira dessa sequência de duas, o jogo em 2019, o ano da queda, né? O Cruzeiro venceu o São Paulo naquele último encontro antes da queda do Cruzeiro para a Série B e venceu na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, aquele 1-0 gol contra do Rafinha. Então vai em busca dessa quebra de tabu. No confronto geral, você falou de tabu, anotei aqui, xará, e pior que não foi combinado, né? Mas tem o Cruzeiro 87 jogos contra o São Paulo, 23 vitórias do Cruzeiro no confronto geral, 42 do São Paulo, 22 empates. No Campeonato Brasileiro são 64 jogos, 14 vitórias do Cruzeiro, 35 do São Paulo, 16 empates, claro, já computando aquela vitória na primeira parte do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que veio de uma sequência aí de tabus e quebras, né? Venceu na Arena MRV, de quebra ainda não vencia 8 jogos no Mineirão, venceu com o Zé Ricardo, não vencia aí 2 partidas seguidas desde a 5ª rodada, vai em busca da melhor marca no Campeonato Brasileiro, quando conseguiu naquela arrancada no início, venceu o Grêmio, Santos e Red Bull Bragantino, uma sequência de 3 jogos com vitória, vai tentar igualar aquela marca, xará, lá do início do campeonato com 3 vitórias seguidas. Chamar o Samuel Venâncio também pro bate-papo, Samuca que certamente já presenciou, já cobriu e viu também vários duelos aí entre Cruzeiro e São Paulo. Já foi jogo que decidiu vaga que em final de Libertadores, se eu não estou enganado. Já decidiu aquela Copa do Brasil de 2000. São Paulo quase levou e o Cruzeiro no finalzinho do jogo faz o gol. Jogo de 2 camisas pesadíssimas. E no primeiro turno o Cruzeiro venceu sem chutar uma bola a gol, hein, Samuca? Tá otimista pra esse jogo contra o São Paulo, meu velho? Um abraço. Fala aí, Rafa. Boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Teve, inclusive, um jogo em que o Cruzeiro teve que forçar ali uma situação para a partida terminar com menos de 7 jogadores, né? Se não me engano, acho que 95, tinha 10 anos apenas, mas estava assistindo esse jogo lá em Araçaí. Depois o Cruzeiro venceu, não sei se era Copa Master, enfim. O pessoal pode ajudar aí a turma do chat, inclusive, os nossos internautas. Mas em mata-mata, o São Paulo é, vamos dizer, um freguês do Cruzeiro, né? Mas na história do Campeonato Brasileiro, aí o papel se inverte. É muito difícil vencer o São Paulo. Cruzeiro, naqueles anos mágicos ali de 2003 até, acho que foi um empate aqui no Mineirão e uma vitória maiúscula no Morumbi com o show do David. O Alex também jogou muito. Falar do Alex naquele ano também é piada, né? Mas depois, 2013, o Cruzeiro venceu no Morumbi. Em 2014 não venceu, perdeu lá no Morumbi, pelo que eu me recordo. É sempre jogo difícil. E a última vitória lá foi, inclusive, em Campeonato Brasileiro, né? Essa de 2013. Agora em mata-mata aí, eu me recordo de o São Paulo levar vantagem em poucos duelos. Se não me engano, na Libertadores de 2010, mas na anterior o Cruzeiro tinha faturado.
foi ali uma vaga para semifinal. O Cruzeiro pegou o Grêmio depois e aí veio a final com o Estudiantes. Copa do Brasil 2017, Cruzeiro eliminou o São Paulo naquele título. Em 2000 foi o título, enfim. Mas a história agora é diferente. O Cruzeiro precisa pontuar lá na capital paulista. O São Paulo, ele, neste Campeonato Brasileiro, é um time em casa e outro totalmente diferente fora de casa. Tanto que acho que não venceu fora de casa, mas é jogo no Morumbi. Vai ter o apoio da torcida. Cruzeirense também vai marcar presença. É hora de continuar com esse embalo. O Rafa falou aí sobre vencer 3 seguidas. E o Cruzeiro, se não vencer, ele tem que pontuar pelo menos. Não pode abaixar a guarda neste momento. O Cruzeiro deu uma aliviada na situação, vencendo esses 2 jogos e abrindo uma vantagem. E os resultados deram muito certo, mesmo sem o Cruzeiro entrar em campo. Mas são jogos difíceis ainda pela frente e o Cruzeiro vai ter que pontuar nestas partidas aí. São Paulo fora e Internacional no Mineirão. 2 pedreiras, mas o Cruzeiro já passou de 2 também. O Bahia, que vinha em uma crescente com o Rogério Ceni, 3 vitórias seguidas, agora já perdeu 2, e o clássico lá com o Atlético na Arena, que foi uma grande vitória do Cruzeiro para começar esse embalo. O Samuca tava lembrando aí desse jogo de 95. Eu achei aqui no Cruzeiropédia tem um confronto que valeu pelas quartas de final da Supercopa de 95 e a volta da final da Copa Ouro 95. 1-0 pro Cruzeiro. Esse mês, Copa Ouro. Isso aí. E aí nos pênaltis 4-1 pro Cruzeiro com gols de Nonato, Paulinho McLaren, Alberto e Gelson Baresi. Alemão Bordon perderam pelo tricolor e André Luiz fez o gol. Aí já tinha ido pro vinagre. 4-1 pro Cruzeiro. Só jogador ruim nesse time aqui, ruim entre aspas, tá, gente? Zete de um lado, Dida do outro. Maravilhosos jogadores, né? Doido. Gilmar na zaga, Bordon, velho conhecido, Toninho Cerezo. Gilmar jogou no Cruzeiro. Pois é. Aí a gente lembrou do 5 também do Dodô, que o Samuel, como ele disse que ele não era nascido, ele deve ter visto em casa, né, Samuel? Foi... Nossa. 97, né? 97, tá fazendo 26 anos, né? O pessoal até fez matéria esse ano sobre isso e teve uma coisa que eu tava comentando com o Rafa aqui, que nessa época o Dodô era o grande nome de São Paulo. Depois desses 5 gols que ele fez no Cruzeiro aqui, praticamente o mundo inteiro queria comprar o Dodô e o São Paulo falou, não vendo, né? Não vendo, eu não me lembro, acho que na época era 5 milhões que eles chegaram a oferecer, algo parecido com isso. E o que aconteceu? O Dodô fez perder dinheiro, aquela velha história, né? Não vende quando tá no auge e aí, mas ele fez 5 gols no Cruzeiro. Agora esse de 2003, esse Cruzeiro de 2003 que deu show lá, né? Com o David, com o Alex e tudo mais, eu me lembro que nós chegamos lá, eu era assessor de imprensa do Cruzeiro, nós chegamos no Morumbi e o pessoal da diretoria do Morumbi, da diretoria de São Paulo, né, conversando com a gente e tudo mais, eles viraram e falaram assim, de quanto que vocês vão ganhar hoje? Sério? Porque já era o Cruzeiro top, né, que tava ganhando tudo em 2003, e aí eles perguntaram, isso ficou gravado na minha cabeça, eles perguntando, de quanto vocês vão ganhar hoje? E ainda falaram assim, nós já vivemos isso, porque o São Paulo vinha de vários campeonatos que ele também tinha, né, arrebentado, principalmente com o Muricy, e aí eles falaram, a gente já viveu isso. Eu falei, pois é, eu tô vivendo agora. Teve em 96 também, aquela troca maluca, né? A turma vai se lembrar aí. Também. O São Paulo e o Cruzeiro trocaram Vitor, Gilmar, Donizete, Ailton e Palinha. E o Cruzeiro mandou pra lá o Serginho e o Belete. Foi. Aí vieram 5 e 2 pra lá. Mas o Serginho foi super bem vendido, né, para o Milan. Foi. E o Belete, ele também depois que ele veio emprestado pro Atlético, voltou pro São Paulo, Levi o transformou em lateral, foi pra Europa também e fez o gol do título da Liga dos Campeões de 2006, né? Chelsea, contra o Arsenal. Barcelona e Arsenal. Ele faz aquele gol que é famosíssimo, né? Porque ele vai pro meio de campo, já acabou o jogo, já encerrou tudo e tá só ali o campo, né? E ele fica parado lá
pensando o e tal. O gol do Belete? O gol do Belete, Um gol mais improvável, talvez, mais aí, improvável. de final de Champions, né? É. E acho que por isso, eu já conversei com ele sobre isso, sobre esse gol, e ele fala que ele ficou lá, assim, parado, pensando, meu Deus, né? Porque tinha sido de uma importância enorme. Grandes jogadores do passado, vamos ver no presente. Ô, Rafa. Fala, Samuca. Não, esse jogo aí de 95, eu acho que o gol foi do Diney, velho. O folclórico Diney. Depois você dá uma conferida aí. Pois é. E sobre 97, sobre essa troca aí com São Paulo, aqui também ela foi muito comemorada, né? Principalmente pelo Palinha aí, um dos principais nomes naquela Copa do Brasil de 96 e Libertadores de 97, né? Foi Palinha. Verdade. Ailton também foi bem. É o Palinha novo que a gente tá falando. É o Palinha novo, né? O próprio Vitor foi tricampeão da Libertadores, Sim. 2 pelo São Paulo e titularíssimo pelo Cruzeiro em 97, sob o comando do Paulo Autuari, né? Disputou o Mundial, né? esse Só deu Donizete, problema no Mundial, né, Lélio? Teve o problema lá, e você sabe por que ele jogou, né? Não, mas foi o Alberto, lateral direito. Sim, foi, mas aí entrou o Vitor. Por quê? Porque Não, Vitor. o Alberto nem entrou. O Alberto não entrou, não. É verdade. Eu tô falando, o Confusão, Vitor foi né? o titular. Foi quem? E foi expulso. Sim, então. E por que ele foi titular e não o Alberto? Vocês sabem? Isso é historinha de bastidores. Não sei. Então, porque o Vitor não era uma pessoa. Batista, o técnico, é que Nelson veio, né? Batista também, que também foi introduzido ali na área no momento do coisa. E ele foi, o Vitor não era um jogador fácil, todo mundo sabe disso, se lembra de quando ele subiu lá na arquibancada da Toca pra pegar um torcedor que tava lá e tal, e o Vitor falou, não vai jogar o Alberto, quem vai pro jogo sou eu, não tô aqui de brincadeira. E foi escalado. Olha só. Histórias do futebol. Eu tô tentando caçar essa ficha do jogo que não terminou aqui, viu, Samuel Venâncio? Esse que teve. Não, aí o gol do Diney foi no que terminou mesmo, foi no Pacaembu. Né? Tem tanto confronto aqui e a internet não tá ajudando, mas eu vou correr atrás da informação pra gente passar certinho aqui pro ouvinte de O Tempo Esportes, viu, Samuca? Ô, Rafa Nobre, vamos falar desse jogo de quinta-feira, então, partida que vai ser disputada lá no Morumbi. O São Paulo que ontem empatou com o Atlético Paranaense fora de casa. Você falou de São Paulo que ele tá relax aí, porque já conquistou o título de Copa do Brasil, Xará e tudo mais. Mas no Campeonato Brasileiro o time tem oscilado pra caramba, viu, velho? Tem oscilado, preocupou, ele priorizou, né, a Copa do Brasil e agora tá mais curtindo o Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, acho que não cai não, tá naquela turma que ainda briga para poder fazer esses 43 pontos, 44 aí para poder escapar de vez da zona do rebaixamento, mas na minha opinião acho que não cai não. Aliás, o final de semana que foi de bons resultados, o Samuca falou aí, a derrota pro Bahia, do Bahia pro Palmeiras, o empate do Goiás, 17º com o Vasco, 18º, derrota do Inter, 12º colocado pro Curitiba virtualmente já rebaixado, né? O empate do Corinthians, 14º colocado com o Santos, 16º. Lamentar aí só mesmo a vitória do Cuiabá, né? O 10º colocado venceu o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, mas no mais uma rodada muito boa pro Cruzeiro, então acho que muito mais a comemorar. O Cruzeiro que agora tem 5 pontos, entrou essa rodada a 6 do Z4, aí não jogou, tem 5 pontos, é como a Di disse, né? O Cruzeiro tem que vencer esse jogo atrasado, dia 18, contra o Fortaleza, mas de toda forma, né, Seabra, acho que dá pra gente comemorar uma rodada positiva pro Cruzeiro, né? A rodada foi ótima pro Cruzeiro, né? Não entrou em campo e manteve, pelo menos, ninguém chegou muito perto, né? Não teve aquela coisa de, imagina se tiver, nesse caso, por exemplo, de Corinthians e Santos, quem vencesse era ruim pro Cruzeiro, então o empate foi bom. Na mesma coisa o Goiás e Vasco, o empate também foi bom, se algum dos dois vencesse, subia um pouco, encostava e tal. O próprio Internacional que perdeu então a rodada mesmo não jogando, o Cruzeiro comemorou do sofá, né? Agora precisa manter a pegada, precisa voltar a ter o que teve no Brasileiro uma vez só, 3 vitórias seguidas, né? Vencer agora o São Paulo para poder respirar e depois pensar no Fortaleza que perdeu a Copa Sul-Americana, né? Mas isso é outra história, né? Eu particularmente torci pro Fortaleza, até pro Fortaleza chegar mais tranquilo também contra o Cruzeiro, mas antes da gente até colocar o Samuca também nesse bate-papo, o Cruzeiro hoje divulgou uma entrevista com o Arthur Gomes, hoje titular,
atacante titular do Cruzeiro, ele que assumiu essa titularidade no clássico contra o Atlético, e aí desde então é titular. Acredito não deve mexer muito Zé ou nada nesse time que encara o São Paulo no Morumbi. O Arthur Gomes falou dessa preparação contra o São Paulo e esse duelo. Essa é a partida muito difícil do Morumbi. Vamos ouvir o que falou o Arthur Gomes. Está sendo uma semana intensa de treinamentos. A gente está preparando bem para encarar o São Paulo na casa deles. É um grande adversário. Sabemos que a gente tem que entrar muito concentrado para o jogo, para seguir nessa sequência de vitórias aí que é muito importante para a gente. É importante a gente sempre vencer. A gente sempre entra em campo para vencer e quando a gente vence a confiança aumenta. As coisas ficam mais tranquilas também em volta do clube, dentro também do vestiário. Independente do momento, o nosso vestiário está sempre tranquilo, mas isso é bom também para que a gente possa demonstrar o nosso valor e o nosso trabalho. O Arthur falou dessa sequência de vitórias e o torcedor também muito feliz, principalmente com a postura do time nesses 2 últimos confrontos. Ele fala que o Cruzeiro vai tentar manter essa pegada, essa postura para os próximos jogos. Vamos ouvir o Arthur. Postura dos últimos 2 jogos, um time muito intenso, um time que busca sempre o gol, com transições ofensivas e com transições defensivas também fortes. Então pode esperar isso da gente, que a gente vai dar o nosso melhor para tentar sair com os 3 pontos. A torcida do Cruzeiro é gigante, onde a gente vai, a gente está sempre jogando em casa, entre aspas, porque está sempre um número grande de torcedores, então a gente fica feliz por estar sendo bem representado também fora de campo por eles e espero que a gente possa dar alegria para eles nesse jogo. Cruzeiro que já divulgou a programação, treinou hoje, treina amanhã e quarta também pela manhã, em seguida viaja para São Paulo, quinta-feira o jogo contra o São Paulo, e aí o treinamento acontece na sexta-feira já em São Paulo, e aí sábado treina já na Toca da Raposa 2 pro duelo contra o Internacional, esse duelo que já tem 15 mil ingressos vendidos, e aí nessa Muca, alguns setores já esgotados, né? O amarelo superior e inferior, o vermelho também inferior esgotado, laranja não vai abrir, né? A gente já bateu nisso aqui, já falou sobre isso por conta do show que vai acontecer do Roger Waters, e ainda restam o vermelho superior a R$100, roxo inferior 140, o roxo superior a 160, lembrando que tem meia para todos esses ingressos, pelo menos até quando a gente teve acesso ainda com meia disponível. Perde mais ou menos aí uns 15 mil torcedores aí com o fechamento desse setor laranja nessa Muca. Isso, por causa do show, né, da semana que vem, então o setor laranja fica todo bloqueado e a expectativa é de ingressos esgotando aí nos próximos dias, uma carga de 45 mil para um jogo desse, num domingo ou 4 horas da tarde, aí a gente sabe que vem caravana do interior, de tudo quanto é lado, torcedor do Cruzeiro marca presença, né, quando é um jogo assim que pode vir a turma do interior, então isso deve se esgotar em breve e precisa, né? Porque o Cruzeiro terá que ter o seu torcedor do jeito que foi contra o Bahia no duelo diante do Internacional, que é um ótimo time, né? Perdeu pro Coritiba ontem na rodada, porque com 5 minutos o zagueiro foi expulso, né? Se jogar, é como se começasse o jogo já com 1 a menos. Então, o Internacional foi derrotado, mas venceu o Vasco na rodada anterior. Antes enfrenta o América, também em casa. E é um time muito forte, com ótimos jogadores, mas primeiro temos que pensar no São Paulo, que é outra pedreira na quinta-feira, às 8 horas da noite, lá no Morumbi. Legal, a gente falou do final de semana, Rafa, só para dar mais alguns detalhes aqui do final de semana, que teve futebol feminino, o Cruzeiro goleou o Uberlândia 5-1, encerrou essa primeira fase do Campeonato Brasileiro na liderança, tem vantagem na semifinal, foram 13 pontos com 4 vitórias e o empate. Na base também o Cruzeiro tá sobrando nessa Muca, teve vitória aí, mais uma no Clássico, Sub-17 também, Sub-15 também, né, o Samuca? Isso, a base do Cruzeiro pelo 2º ano consecutivo, chegando em todas as finais, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, esse ano ainda mais especial porque teve o título, né, da Copa do Brasil da categoria naquele jogo contra a equipe do Grêmio. Tem que saber trabalhar bem essa garotada, né? A gente fala aqui sempre que tem ótimos valores na base, mas não adianta também subir de qualquer jeito, e esses garotos aí, num futuro próximo, quem sabe eles podendo dar alegria ao Cruzeiro e serem peças importantes também numa reestruturação financeira,
porque a gente sabe que garoto da base, ele pode valer muito mais, né? O Vitor Roque tá aí para ensinar o exemplo para todo mundo. Não foi da melhor forma possível conduzida a situação e o exemplo, ele não pode se repetir, né? Aqui no Cruzeiro, Rafa. É isso, Samuca. Estamos fechando esse primeiro bloco do Cruzeiro. Lembrando, a programação do Cruzeiro para essa semana. Treinamento amanhã e quarta também, Xará? Isso, pela manhã. E aí depois quarta, a viagem. Aí já a viagem para São Paulo. Quinta, o Cruzeiro joga em São Paulo e vai treinar na sexta em São Paulo mesmo. 9 da manhã, né? Tá pela manhã. Isso aí, para voltar aí depois se preparar para o jogo do final de semana. Samuca, valeu demais, meu velho. Achei a ficha do jogo, te mandei. E gol do Dinei aos 13 do segundo tempo. Foi isso aí mesmo, né? É, isso aí, no Pacaembu, 1-0, depois teve penalidade. É, meus amigos, muita história nesse confronto. Vamos ver se o Cruzeiro carimba o São Paulo pela segunda vez na Série A do Brasileiro. Primeiro turno, o Rafinha deu uma ajuda e tanto pro Cabuloso, né? Diga-se de passagem. O último jogo, inclusive, no Pacaembu não foi em 2019. Aliás, Morumbi não foi em 2019. 2019 foi no Pacaembu, o último jogo foi em 2018. 1-0 São Paulo, gol do Diego Souza. Pois é, e o Pacaembu, o palco alternativo ali, digamos assim, né? Do futebol paulista, fechado até hoje com todas as reformas. Reforma eterna. Reformas. Agora tem uma coisa também que é muito interessante nessa relação, né? Cruzeiro e São Paulo, que depois de 3 anos e meio à frente do São Paulo, o Muricy como o maior treinador, né? Desse setor defensivo do São Paulo, ele foi demitido exatamente na eliminação na Libertadores pro Cruzeiro. A de 2009? Em 2009. Ele foi demitido depois de 3 anos e meio à frente do São Paulo. Você vê a importância, né, dos jogos e das histórias que eles tiveram. É bonito de contar esse confronto, porque são muitas e muitas histórias, né? E era só tricampeão, né, brasileiro. Falar em história, só tricampeão. Né? Só. O confronto aí já é outra história mais pra frente, mas o confronto seguinte também de muita tradição, de muita história, né, do Cruzeiro e Inter também. Muita história. Verdade. Muito. Grandes jogos. É isso, pessoal. Rafa Nobre volta daqui a pouquinho com mais do Cabuloso. Samuca volta amanhã em O Tempo Esportes. Um abraço pra você, Samuel. Valeu, tamo junto. Amanhã tamo de volta. Show de bolas.